A mudança brusca de rotina durante a pandemia causou na vida do trabalho e nas pessoas e trouxe impactos, principalmente para a saúde mental da mulher. Nós vamos conversar agora com o médico, ginecologista e obstetra, doutor Odair Albano, que vai contar sobre esse assunto para a gente. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Band Mulher. Boa tarde, Débora. Boa tarde aos nossos telespectadores. Estou à sua disposição. Doutor, hoje a mulher, a gente tem muitas responsabilidades, muitas atividades, principalmente em casa. Quais são os sintomas psicológicos que podem aparecer aí nesse exato momento que nós estamos? As mulheres são a maioria da população brasileira. Nós temos 4,7 milhões de mulheres a mais que os homens. E nos últimos 30 anos elas foram sobrecarregadas. Aumentou o número de mulheres que trabalham fora, que têm múltiplas atividades. E a sobrecarga da mulher se repercute tanto no aspecto físico quanto no aspecto psíquico. As mulheres, de um modo geral, tomam conta da vida dela, da vida da família dela e muitas vezes de amigos e pessoas próximas. De um modo geral, as mulheres têm mais problemas de ordem mental. Vamos dar um número? Aproximadamente 2 vezes mais quadros de depressão do que os homens. Cerca de 2 a 3 vezes mais casos de ansiedade, de transtorno de ansiedade. E até 4 vezes a mais de pânico. Então, em condições normais, as mulheres são mais atingidas por questões emocionais. As mulheres consomem, em média, 65% dos psicoativos. O que é psicoativo? São medicamentos para dormir, para insônia, são medicamentos controlados que são tranquilizantes, antidepressivos. E a pandemia? A pandemia trouxe uma situação de medo, uma situação de falta de previsão. E, naturalmente, a mulher assumiu um papel muito destacado, cuidando dela, cuidando dos filhos, dos amigos e dos parentes. Então, o que se observou foi um crescente aumento do número de complicações de ordem mental, o aumento do peso pelo consumo de alimentos e também do uso mais abusivo de psicoativos. Houve um abuso também das bebidas alcoólicas no contexto das mulheres. Aqui no Brasil foi feita uma grande pesquisa com 3.000 pessoas no segundo semestre do ano passado. E 46% das mulheres foram declaradas com quadros de depressão. Entre 40% e 42% com ansiedade. E muitas delas precisando melhorar a medicação, utilizar produtos. O que mostra que a pandemia, com todo esse complexo de problemas que a gente teve, também trouxe isso. Mas a pergunta que todos fazem é o seguinte: mas por que elas são mais atingidas? Sim. Porque as mulheres têm, de um modo geral, uma visão que nós chamamos holística. Ela que orienta o marido a ir no cardiologista, não é isso, Débora? Sim, é mesmo. Ela que vai com o marido ao laboratório para colher exame. Se ela não cobrar, ele não faz o controle rigoroso da sua dieta. E na pandemia, a gente teve naturalmente casos muito próximos, da vizinha, da amiga, da colega de profissão, muita gente atingida. E as mulheres tomaram a dianteira dessa questão, por isso que elas foram mais atingidas. De um modo geral, Débora, tem um fato que é importante para ser relevado. Nós somos reféns de 3 coisas: do que fazemos, do que pensamos e do que observamos. Quando você vê um assalto, Débora, você tem taquicardia, né? Você tem tremor, porque é como se fosse com você. Muito bem, então o cérebro humano, ele registra exatamente as 3 condições. Mulheres preocupadas com o dia a dia, preocupadas com a atividade profissional, com a eventual doença de algum familiar, até a perda de algum familiar, foram altamente abalados em função desse circuito que se fecha com essas 3 colocações. Agora, infelizmente, a gente ainda está passando por um processo de transição com os novos casos, agora com o Delta, que está crescendo no Brasil, com a variante Delta, e ainda muita gente sem vacinar e muita gente preocupada com uma eventual recorrência da doença. Sim. Então, a apreensão ainda continua entre as mulheres. A gente tem observado no consultório queixas das mais diversas possíveis, né, relacionados ao desequilíbrio psíquico. Vamos dar um exemplo? A mulher reclamando que a TPM dela piorou. Ai, doutor, eu passava mal, tinha isso, tinha aquilo, mas nos últimos meses eu piorei. Irregularidades menstruais, queixas gerais, por exemplo, de cefaleia tensional, dor de cabeça persistente,
outras reclamando de insônia. A insônia no Brasil, ela é superior a 30% da população em condições normais. Nós temos cidades grandes hoje atingindo 40% a 45% de insônia. E as mulheres são muito atingidas nesse sentido. Sim. E doutor, o que a gente pode fazer para reduzir esses riscos aí e melhorar a saúde mental da mulher? Na verdade, do ponto de vista geral, dividir tarefas, que é algo, às vezes, muito difícil para as mulheres. Dividir tarefas. Segundo, ser objetivo nas tarefas. Você tem que estar presente, nem sempre, né, Débora? Às vezes você tem uma situação doméstica, um telefonema, um zap, você resolve, não precisa sair correndo e ir até lá. Segundo, colocar as pessoas ao mesmo tempo inseridas na dificuldade. Às vezes as mulheres estão resolvendo problemas que os próprios atingidos nem sabem. É comum a mulher estar resolvendo um problema do filho e o filho está passeando, está fazendo alguma atividade e ela está resolvendo uma questão. Segundo, cuidar da alimentação, cuidar da atividade física. Mas não dá para sair de casa, faz em casa. Na hora que você levanta um peso e faz o seu bíceps, você pode fazer sentado no teu sofá. E a caminhada também na rua, né, doutor? Na rua, mas você pode fazer agachamento na sua casa, pode fazer uma série de atividades físicas. O terceiro que eu acho que é importante é cuidar do sono. Vamos falar rapidamente. Durante o dia você está em vigília. O seu corpo está funcionando, o seu cérebro está funcionando. Você só entra no sono de forma definitiva se você tiver um grande relaxamento. Qual é o problema? Por volta de 18 a 19 horas, você tem que reduzir as suas atividades físicas e mentais. Exatamente para poder deixar que o sono, como a gente brinca, entre naturalmente. Você tem um grande relaxamento, vai diminuindo a atividade, fica mais tranquila e consegue induzir o sono. O que a gente faz, né? Essa hora da noite a gente começa a contar para o marido, para as pessoas que nos cercam, quem está doente, quem foi para a UTI, quem está passando mal, quem tomou remédio, a conta que tem que pagar amanhã. Então a gente consegue entrar em vamos repetir o termo, hipervigília. Quer dizer, a vigília natural fica estimulada. Aí você tenta dormir, você tem um sono difícil de entrar e depois intercortado. Você acorda, depois cochila mais um pouco. No dia seguinte você está com fadiga, porque a fadiga é resultado da não reparação. O sono é fundamental para você voltar às suas condições normais. É muita informação, né, doutor? E muitas pessoas também recorrem aos remédios para poder dormir bem. Exatamente. Os remédios, eles não são a solução definitiva. É uma solução emergencial. Você tem que mudar. E vamos repetir o que eu falei? No finalzinho da tarde, vai reduzindo as atividades. Isso aqui é para amanhã, né, Débora? Não, isso a gente não vai resolver hoje. Deixa para depois. Quer dizer, para você poder reduzir... Você já viu com o seu computador quando você quer desligar e não consegue? Por quê? Porque ele está processando programas. Enquanto você não tira, ele não para. Nossa, doutor Albano, que aula, hein? Que aula que eu tive aqui com o senhor e o pessoal de casa também. Muito obrigada. Doutor, obrigada pela sua participação, obrigada pelo seu tempo. Depois eu espero o senhor aqui no Band Mulher, aqui com a gente, no presencial. Eu que agradeço, eu ainda não tinha conversado com você pessoalmente. Parabéns pelo programa, pela iniciativa e pelo sucesso que você já está tendo, tá? Obrigada. Parabéns, uma boa tarde a todos e até a próxima oportunidade. Obrigada, doutor. Grande abraço para você.